Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós trazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai encontrar o nosso feed, e também estamos no YouTube. Além de todo o conteúdo em áudio que fica disponível também no YouTube, tem conteúdo exclusivo em vídeo, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje temos convidado, é um programa especial, vamos falar de marketing digital, de futuro, de inteligência artificial. E para bater esse papo com a gente, eu trago uma querida amiga, Elis Monteiro, uma das maiores figuras e autoridades na área de marketing digital que a gente tem no Brasil. Elis, seja muito bem-vinda ao Talk to Biz. Obrigada, Bruno. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Se apresenta aí, Elis, para a nossa galera. Se alguém ainda não te conhece, mas tem que te conhecer, conta aí um pouquinho da sua trajetória. Conto. Eu comecei a minha carreira como webmaster. Isso é uma doideira, né? Porque existia essa Olha aí, função. Verdade. E eu entrei no JB Online no meio da década de 90. Ou seja, eu tenho aí 26, 27 anos de marketing digital. Na época, Bruno, que eu comecei a trabalhar com marketing digital, a gente não sabia que existia isso, porque não existia nem Google, né? Sim. Então, a gente vendia banner no JB Online. Eu era colunista também do JB Online e eu era responsável por fazer a transposição do jornal de papel para a versão virtual, na época que isso tinha acabado de começar. E nessa época a gente precisava saber HTML para a gente poder, óbvio, subir, e a gente ficava competindo ali com o jornal de papel, porque na cabeça da redação tradicional a gente meio que furava o jornal de papel, então a gente era visto como competidor. Era uma época, Bruno, que a gente não tinha tempo real, a gente não tinha na internet cobertura em tempo real, e eu me lembro como se fosse hoje do lançamento do tempo real, que tinha esse nome, que a gente começou a falar das notícias que estavam acontecendo ali no dia, né? Porque até então o jornal que a gente fazia era só pegar o jornal de papel, que era aquela apuração investigativa, né, e etc., e transpor para a internet, ou seja, fazer uma versão igual. A partir do tempo real, e isso foi lá para 97, mais ou menos, a gente começa a receber informação noticiosa durante o dia. Nessa época, eu acabei me mudando para o Jornal do Brasil de papel, e fui ser repórter do Jornal de Papel, falando sobre tecnologia, internet particularmente, que sempre foi meu objeto de estudo. E aí eu comecei a trabalhar como repórter. Fiquei no Jornal do Brasil até os anos 2000, quando fui chamada pela Cora Roney, com quem eu trabalhei quase 9 anos, e fui ser repórter no Caderno de Informática do Globo, escrevendo também sobre internet, e fiquei no Globo 8 anos, fazendo o Caderno de Informática. Só que nesse tempo eu também fazia o Globo Online. Eu tinha 3 blogs, eu fazia vídeo, fazia review, do que hoje a gente vê seria mais ou menos um TikTok na época. Só que a gente publicava no próprio Globo, nos vídeos, né? E eu sempre fui ligada à internet, é a minha grande paixão, assim, desde que eu conhecia a internet. E fiquei ali no Globo até 2008. Quando eu saí do Globo, eu decidi que eu ia primeiro estudar, porque quando você está em redação de jornal, você não tem tempo e não tem nem aprovação para você estudar, porque você vive de plantão, você vive dependendo do que acontece na realidade. Então, se acontecesse uma desgraça, uma tragédia, sei lá, um 11 de setembro, eu era obrigada a estar lá na redação. Então, eles não deixavam a gente se desenvolver. E isso era uma coisa que eu reclamava muito na época do jornal, porque não se estimulava o jornalista a aprender, a fazer MBA, a fazer pós-graduação. E quando eu saí, eu vi uma oportunidade ali primeiro, de entrar de vez no marketing digital, ou seja, mudar de carreira. E aí eu me especializei em marketing. Então, eu sou formada pela FGV
Eu comecei a dar aula lá para 2010, 2011 também, comecei com palestra, Que porque como eu legal. tinha muito conhecimento sobre internet, sobre como nasceram as coisas, eu entrevistei os grandes criadores de internet, os donos do Google, o Orkut, esse pessoal todo aí passou pelas minhas mãos aí de repórter. Então, eu tinha um conhecimento agregado muito grande da história da internet, de o que é o digital. Então, foi uma transição relativamente tranquila. E aí, depois disso, amiga, eu entrei no universo do marketing digital, então eu estou desde 2008 trabalhando com isso, direto, Legal. assim. E comecei a dar aula em 2011, em MBAs, e aí nunca mais parei. Então, eu estou desde 2011 dando aula para. Aí já passei por tudo que você possa imaginar, né? Por Estácio, por faixa, por. Aí depois fui para a FGV, hoje eu dou aula na FGV, no IBMEC, na Que PUC do Rio legal. Grande do Sul, na COPEAD, e estou coordenando o MBA de Marketing Digital do IBMEC novo. Muito legal. Fala um pouquinho É, desse MBA novo, Elis. Vamos aproveitar e falo. falar do lançamento, pô. É um lançamento, a gente criou, o IBMEC me convidou, eu já era professora do IBMEC, assim como você, né, Bruno? A gente é Sim. colega, eu já era professora já há uns 8 anos que eu dou aula para o IBMEC, presencial, na época da pandemia a gente foi todo para o virtual, depois a gente volta para o presencial, eu já dava aula para 2 MBAs, e me convidaram para criar um novo MBA de marketing digital, mas aí mais técnico, um MBA que tivesse mais foco em disciplinas de digital, porque até Uhum. então, os MBAs que têm marketing digital, eles costumam ser MBAs de marketing com uma abordagem de digital. Esse que eles me convidaram a criar não é assim. A ideia é a gente ser 100% marketing digital com uma abordagem mais conceitual de marketing, mesmo assim, pouco, porque a lógica é formar profissionais que vão atuar com marketing digital e não mais profissionais que vão atuar com marketing com um pouquinho de conhecimento digital. Então, a Legal. gente focou muito nas disciplinas de performance, a gente tem inteligência artificial aplicada ao marketing digital, a gente tem growth hacking aplicado a marketing digital, então é tudo com foco em como criar marketing digital e, óbvio, o marketing entra aí na parte conceitual, na parte de planejamento, mas é um desafio bem legal, assim, é um MBA que a gente criou do zero, a gente botou ele para correr muito rápido, porque a gente viu que a concorrência estava lançando muito curso focado em inteligência artificial, o uso da Sim. inteligência artificial no marketing, e a gente trouxe aí bons professores que atuam no mercado e que estão com esse foco absoluto em digital. Muito legal. Elise, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, eu era um leitor assíduo do Info Etc. Era Informática Sim, Etc. Depois eles abreviaram, né? info, Virou Info etc. Etc. Eu era um É, leitor assíduo ali, eu adorava, porque era o portal. Naquela época não tinha ainda a sim, internet disseminada, ali era o portal, né? Para você saber das notícias e conhecer tudo. E eu estava lembrando também que você fala aí da época que você começou a estar mais presente na academia, nas instituições de ensino, e começou a palestrar, que foi é. quando a gente se conheceu, eu acho que em Exatamente. 2011, lá na Foi, Semana de Comunicação da Veiga de Almeida. E foi. é muito engraçado, Elisa, a gente vê essa mudança, né? Porque naquela época eu lembro que a gente ia lá, palestrava, e aí a gente passava, eu sou no Twitter, eu sou @fulano. E aí É, todo mundo que estava no auditório ia lá, tipo, começava a te seguir e ali começava a interagir, e aí eles publicavam trechinhos da tua fala, não sei o quê. Era um ambiente, um clima de muito entusiasmo, né, em é, relação ao digital. é. Passado aí quase pouco mais de uma década, Elis, o que que você Uhum. acha que mudou nesse ambiente digital? O que que a gente tem hoje de potencialidade diferente daquela época e também de desafios que a gente não tinha naquela época, ou pelo menos a gente não se atentava para eles, e hoje tem aí Verdade. 1 milhão de desafios, né? Que a Um gente. milhão Hoje de em dia, desafios. eu brinco assim, eu chego numa sala, falo, eu sou professor de marketing, tenho um canal, tenho, meus arrobas são esse aqui. E tipo, tá, beleza. Sim, verdade. Virou, O virou um comportamento peso. mudou. É, Total. O comportamento mudou, Bruno, e assim, eu acho que se a gente fizer um comparativo aí de 2011 para cá, eu tenho visto o segmento com os olhos um pouco críticos, estou ligeiramente preocupada, e acho que a gente tem motivo para estar preocupada, eu tenho falado muito sobre isso,
sobre a subversão do digital, sobre como o digital se tornou tão econômico, tão capitalista, né, que chegou a um ponto que as pessoas estão sendo deixadas meio de lado pelas plataformas. Então, eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer com isso, né? Hoje, se a gente parar para pensar sobre o uso de Instagram, de TikTok um pouco menos, mas Instagram particularmente, Facebook, a gente vai entender que as plataformas elas começaram a focar tanto em publicidade, em máquina de ganhar dinheiro, que deixaram de lado o relacionamento humano. Pura Isso me verdade. preocupa total, isso me preocupa porque antigamente a gente pensava, por exemplo, em mídia social como um canal, que era uma rede social, da qual as pessoas se apropriariam para falar com as suas pessoas, né, para ter seguidores que se interessam por elas, né, e elas, óbvio, iam criar uma conexão entre si, né, laços humanos. E isso, com o tempo, aconteceu, as pessoas entravam no Facebook para encontrar os amigos, na época antes, o Orkut, né, para entrar em comunidade, com quem tinham laços afetivos, com quem gostariam de desenvolver laços afetivos, mas eram relacionamentos humanos. Com o passar do tempo, o foco em publicidade ficou tão forte que se criou uma distância entre pessoas. Inclusive entre pessoas e influenciadores também, essa distância começou a acontecer, uma vez que o algoritmo ele tende a aproximar mais o que é trend do que aproximar o que é de interesse da pessoa. Isso me preocupa na medida em que, se eu tenho uma série de amigos no Instagram e eu quero receber informações desses amigos, posts deles, eu não vou receber, porque o algoritmo do Instagram ele privilegia publicidade com base nos meus padrões de comportamento e interesse, e ele vai me entregar mais conteúdo de publicidade e mais conteúdo que entrega os meus interesses de compra e comportamento de compra do que de amizade. Então, ele acabou afastando as pessoas, né, em nome da publicidade. Isso já é uma coisa que vem sendo estudada há algum tempo por especialistas que vinham alertando sobre esse problema, e a gente viu que esse problema também, essa criação de bolsas de interesse e comportamento por conta de algoritmo, acabaram criando polarização. Então, a gente teve muita polarização, muito problema em relação a ameaças à democracia, fake news, por conta dos Sim. algoritmos que propiciam esses bolsões de interesse e comportamento, né? Principalmente baseado em publicidade, porque é essa a ideia por trás, vender publicidade. Então, a gente acabou vendo as pessoas se afastando. Então, hoje, se você entrar no Instagram, você não vai ver mais seus amigos. Você É vai ver um verdade. monte de gente tentando vender coisa o tempo todo. É venda, 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 venda. Inclusive, os influenciadores estão o tempo todo querendo vender coisa. E isso é tão desesperador que você acaba saindo. E aí vem o TikTok com uma lógica completamente diferente, que não tem a lógica de aproximar pessoas, de jeito nenhum. O TikTok não quer criar amizades. O TikTok ele quer oferecer para você o conteúdo que é o conteúdo que está na moda, que é o trend, né? E como esse conteúdo, a lógica do algoritmo, ele entrega assim a quantidade de pessoas que viram o vídeo até o final, ele entrega para mais gente, né? Essa é a lógica do algoritmo do TikTok. Ele acaba aproximando você mais do que é moda do que dos seus amigos, porque os seus amigos não sabem profissionalmente criar vídeos de storytelling que segurem todo mundo até o final, porque você precisa ter técnica. E aí o que acontece? Você não vê vídeo de amigo no TikTok, você vê vídeo de famoso, você vê vídeo de trend. Então não é uma rede social, cá entre nós. O TikTok não é Sim. rede social. O TikTok é uma rede de streaming que compete com o YouTube. E o Instagram, querendo ser TikTok, fez a mesma coisa, que é afastar as pessoas. Então, a gente está vendo agora um momento em que a mídia social ela não é mais para gente, ela é para robô e ela é para publicidade, Bruno. Então, isso está me preocupando. Porque quando você tira o fator humano, daqui a pouco as empresas também não vão mais querer estar lá, porque elas estão lá porque as pessoas estão lá. E Perde aí o que vai relevância, né? acontecer? Perde relevância e elas vão voltar para os seus canais próprios, vão desistir da mídia social e o marketing digital vai sofrer com isso também. Então, a gente tem que rever esses formatos, porque no final das contas só tá Facebook, Google, TikTok pensando em si mesmos, né? Em como a plataforma vai gerar dinheiro para eles. Então, Sim. esse ideal capitalista das plataformas está penalizando não só o usuário, que está deixando de ser a estrela daquele lugar, né? Porque não é mais rede social, passou a ser ali canais de streaming, né? Sim. E aí, né? E em que momento que a gente vai perceber que essa mudança é prejudicial para todo mundo, só é benéfica para as grandes plataformas?
Então, eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho falado sobre a teoria da internet morta, que é uma teoria que era brincadeira e que está se tornando realidade, porque Realidade, hoje, é. mais de 50% do tráfego da internet é robô. Então, daqui a pouco, a gente tem que criar áreas de preservação de pessoas dentro da internet, como já disse o nosso querido Ronaldo Lemos, que é uma pessoa que tem falado muito sobre esse assunto. Verdade. Ô Elis, inclusive você falando sobre essa questão de TikTok, teve uma entrevista que o Ted Sarandos, que é o CEO lá da Netflix, deu para o The New York Times, em que a entrevistadora pergunta para ele: "Ô, o que que você olha aí para o futuro como uma potencial preocupação?" E ele não fala de nenhuma outra plataforma de streaming, mas ele fala, Sim, cita o TikTok. Ele fala assim, o TikTok total. pelo modelo, né? Porque a gente Sim. não sabe que modelo de consumo de conteúdo vai prevalecer. Agora, você acha que a gente pode estar chegando, de repente, num ponto de ruptura, no sentido assim, de essa coisa de muito conteúdo sintético, e aí você não tem mais as pessoas se conectando, aquilo ali automaticamente vai perdendo relevância. Em algum momento essa bolha pode desmontar, ou de repente a gente vai ter um novo modelo nascendo. Eu tenho visto aí notícias de que o Orkut está querendo, o Sim, fundador, está querendo voltar com outra rede sim, social. Você acha que a gente sim. pode chegar nisso, Elis? Eu acho que tem que aparecer alguma coisa agora, Bruno. Tem que aparecer antes que as pessoas se desconectem de vez, assim, porque o movimento de desconexão está acontecendo. Quem não gosta de TikTok, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de TikTok, eu preciso admitir, Eu eu também não não. gosto, Bruno, eu Não não consigo gosto. gostar. É. Não consigo gostar, e assim, eu domo o algoritmo, eu sei trabalhar com ele, meus clientes estão indo para lá, né? Eu dou aula de TikTok, só que eu, enquanto ser humano, não gosto. Ele não me agrada, ele não é o estilo de rede que eu goste, porque ele também não tem os meus amigos ali. E muito do que eu vejo são as trends que não me interessam. Eu acabei, como eu sei lidar com ele, eu conheço o algoritmo, eu acabei domando o meu algoritmo para parecer um pouco com o meu YouTube. Porque o meu YouTube me conhece muito bem, assim como o seu também. Ele sabe o que, que eu gosto. Eu gosto de vídeos mais longos, por exemplo. Eu sou, Bruna, vou confessar aqui para você e para quem está ouvindo a gente, eu sou obcecada por true crime. É um hobby. Ah, legal. É um hobby. Tem uma pessoa aqui em casa também que é obcecada por isso. Olha isso. Eu tenho, meus amigos sabem disso, assim, eu adoro, para você ter uma ideia, eu durmo ouvindo podcast de crime. Porque, como eu sou repórter, eu sou jornalista, eu gosto de histórias, né? E true crime diz respeito à história. E história, muitas vezes, com final, né? O que é mais interessante ainda. Então, meu YouTube todo me entrega esse tipo de conteúdo. Então, tem os canais que eu mais assisto e eu gosto de ver os vídeos inteiros. Eu gosto de vídeo de 30 minutos, 1 hora, eu vejo as lives de true crime e tal. Quando eu vou para o TikTok, eu vejo aquilo tudo refletido, mas de forma fragmentada. O TikTok ainda não conseguiu uma lógica de looping. Por exemplo, de eu botar no meu canal favorito e ele ficar me entregando os vídeos na sequência em looping. Isso não existe ainda. Mas isso sou Sim. eu, porque eu tenho essa forma de consumir conteúdo. Tá? Agora, o TikTok ele não é querido por muita gente, porque você tem que gostar daquele formato, né? Um formato de vídeo curto, de vídeo animado, ele tem uma coisa meio cansativa, né? Mas você tem que gostar disso. O que eu vejo é as pessoas totalmente desesperançadas porque perderam as suas pessoas, porque a gente entrava no Facebook e a gente via amigos, parentes, a gente via pessoas que a gente conhecia do mercado de trabalho, né, num Sim. grande fórum público, trocando informação, trocando notícia. Então, vamos lá, vou dar um exemplo simples. Morreu o Silvio Santos, a gente ia para o Facebook e botava, nossa, sinto muito, morreu o Silvio Santos, e dava lá a nossa opinião, fazia lá a nossa homenagem, né? Contava lá nosso caso com o Silvio Santos na infância. Né? Quando acontece agora a morte do Silvio Santos, você vê muito vídeo fragmentado. Agora, o Instagram, por exemplo, não é o lugar onde você vai para. Ai, que pena, morreu o Silvio Santos para trocar sentimento. Você vai botar uma foto de hippie Silvio Santos e acabou. Porque a relação entre pessoas ali, ela não é muito estreita. É uma Sim. relação superficial e você tem que colocar foto bonita, porque senão também não funciona. Se você não tem muito like, as pessoas não vão receber mais conteúdo. Então, é muito técnico. Quando você bota barreiras técnicas para uso pessoal, por exemplo, uma pessoa é obrigada a saber editar vídeo para poder usar hoje bem o Instagram e o TikTok agora. Quantos por cento das pessoas sabem editar vídeo, Bruno? Eu, por um acaso, sei, eu vou para o CapCut, edito, boto legenda, mas eu, Sim. inclusive, não tenho saco para isso, eu não tenho saco para editar vídeo, porque as pessoas não são obrigadas a gostar de editar vídeo. E aí nisso, você já elimina 60% das pessoas,
daquela rede, porque elas não querem editar vídeo, né? E aí você não tem mais uma rede social de texto, como era o Facebook e era o Orkut. Aí as pessoas começam a sentir falta de se relacionarem com pessoas que elas conhecem e não mais com o influenciador que tenta vender o tempo todo, porque é isso, o influenciador ele está querendo ganhar dinheiro e cada vez ele está vendendo coisas. E aí vira um ciclo meio maluco, né? Porque você É, afasta o usuário comum para manter o influenciador, daqui a pouco o influenciador vai estar lá falando para ninguém, porque as pessoas não é. querem mais ouvir. Então é preciso agora chegar alguém que resgate essas pessoas e fale: olha, existe aqui uma mídia social para você, porque o X cá entre nós não é mais isso também. Porque o Nossa, X é uma rede de ódio, de cancelamento, ainda mais é, insuflada pelo Elon Musk, que é um perturbador, né? É um sim, baderneiro, né? O Elon Musk não tem ideologia nenhuma, a ideologia dele é a baderna. A gente que conhece a história dele, e eu conheço muito bem a história dele, eu já li todas as biografias do Musk. O Elon Musk não tem ideologia, ele não quer nada, ele não quer defender, né, liberdade de expressão nenhuma. O Elon Musk quer dinheiro e quer baderna, porque ele é um inconsequente, assim. sim. Me preocupa um bilionário desse porte inconsequente como ele é. E ele também não está interessado em oferecer uma mídia social, ele quer uma rede que atrapalhe a democracia e que tenha poder de influência sobre as democracias, é isso que ele quer. É. E ele sempre fez isso, aliás, né? Então, e aí, Bruno? Se não chegar um Orkut agora, né, as pessoas vão começar a se desinteressar de vez por esses canais, viu? Sim. E você acha que. Bom, tem uma pressão aí, inclusive falando do Elon Musk, porque tem toda uma pressão aí entre ele e os anunciantes, porque quer dizer, desde que ele Sim, adquiriu o Twitter, deu fim ao Twitter, a coisa só sim. veio ladeira abaixo. Ladeira abaixo, sim. Mas eu acho que isso de certa maneira, ele ali é o expoente desse atrito, mas eu acho que é um atrito que também tem potencial de acontecer em outras plataformas, porque, na verdade, Tem, você tem plataformas cada vez mais instáveis e até sim, inseguras para os anunciantes. É a questão do brand safety, agora é a total, questão de eu não saber se esse conteúdo aqui tem direitos autorais ou não, porque isso pode ter sido gerado por inteligência artificial. Quer dizer, como é que total. ficam as marcas nesse ambiente que tende a ser um ambiente mais caótico, mais instável, e ao mesmo Uhum, tempo que vai se tornando irrelevante, porque, total. né, você tá ali, tá todo mundo passando o dedo assim no feed e não tá vendo nada, a gente não tá mais assimilando nada, porque aquilo virou Não. só uma maneira de você fugir do tédio, né? Fugir Como é do que as tédio marcas e podem. fugir do tédio de um lado, né, e aí você vai ver, você vai se entorpecer. Eu gosto muito dessa palavra e ela já é usada por especialistas há muito tempo, né. O TikTok é uma rede de entorpecimento, assim como o Verdade, YouTube, né. É uma sim. rede que você entra para entorpecer, para você se distrair, para sair da realidade e ficar ali. E como você fica ali um atrás do outro, você meio que imerge naquele lugar, submerge, na verdade, naquele lugar, e você fica ali um tempo meio que esquecendo o que está acontecendo na sua cabeça. Essa é a lógica dos canais de streaming, né? Entorpecimento, assim como Netflix também é. O que eu estou percebendo é que, cada vez mais, as regras são do dono da plataforma. A regra do Facebook, a regra do Instagram, a regra do TikTok é do dono daquela plataforma. Assim como as regras do Google, só que o Google tem uma coisa ali, porque o Google ele oferece a possibilidade, se você dominar as técnicas de SEO, por exemplo, você aparece bem posicionado. Não é ele que decide, as regras são do algoritmo, mas você pode seguir as regras e você pode aparecer bem posicionado ali. O que me preocupa é as regras são do X, as regras são do Facebook, são criadas pelos engenheiros lá da Meta e são criados pelos engenheiros do TikTok e, óbvio, os negócios têm que seguir as regras. O que eu sempre digo para cliente é que, primeiro que você tem que pensar é investir em canais próprios que não sejam dentro de canais alheios, de forma que você ganhe independência em caso de uma hecatombe digital. Por exemplo, imagina que quando sai do ar o Facebook, você depende única e exclusivamente do Facebook para o seu negócio, você não tem mais negócio. Então, vamos lá, eu vou criar uma Sim. loja que seja 100% no Instagram ou catálogo do Facebook. Se eu dependo disso para o meu negócio acontecer e tem pessoas ali trabalhando para mim e eu dependo disso, se o Facebook sair do ar e o Instagram também, você não tem mais negócio. Então, você não pode pensar nisso. O primeiro canal que você tem que privilegiar é o seu canal, é o seu e-commerce, né? A sua loja, que você tem domínio do código, que você tem domínio do desenvolvimento, que você tem domínio dos dados, você é autoridade do seu próprio canal. Então, mídia própria é a primeira. E, normalmente, o que eu tenho encontrado em relação à marca é que ela pensa primeiro em como está presente em mídia alheia.
que é mídia de Facebook, né? E aí, vamos lá, se o Zuckerberg decide amanhã que ele está cansado de tanto ganhar dinheiro e ele tira do ar os canais, você não tem mais uma presença. Então, assim, essa para mim, esse é um perigo toda vez que eu encontro alguma marca que aposta todas as fichas em canais alheios, né? Ou em influenciadores, porque cá entre nós é muito legal, você bota o seu nome no influenciador, dá para ele a chancela absoluta da sua marca e no dia seguinte ele vai lá e escreve uma coisa racista. E aí ele é cancelado e sua marca é cancelada junto. Então, as marcas acabam Sim. apostando muito em mídia ganha, ou mídia paga, no caso do influenciador, e mídia alheia, quando, na verdade, ela tem que fazer valer a mídia dela, o site dela, né? De repente, o aplicativo de serviço dela, o e-commerce dela. Então, assim, aquilo ali tem que ser a primeira coisa que tem que ser bem estruturada, bem pensada, né? Com o público ali certo, oferecendo serviço, comodidade, praticidade, de forma que você consiga manter aquela pessoa ali. E aí, óbvio, depois você vai pensar em que canais periféricos, que são dos outros, que eu vou ter uma presença para atrair para esse canal principal, que é o meu hub, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que as marcas precisam atentar, elas não podem ficar dependentes de canais que cá entre nós. Aí pode chegar um bilionário, comprar a Meta, quem disse que não pode? Porque o Elon Musk comprou o Twitter para a diversão dele, para o bel prazer Sim. dele, porque ele pode gastar esse dinheiro. Agora, ele já sabia que ele podia destruir o X, né? E ele fez mesmo assim. Então, quem disse que isso não pode acontecer com a Meta, por exemplo, e aí, do nada, o Instagram acaba, o Facebook acaba? Então, eu fico muito preocupada com essas coisas, porque muito do marketing digital e muito do marketing é muito moda. É muita gente fazendo a mesma coisa, Bruno. E aí, Sim, quando você verdade. olha assim, não estrutura direito o canal próprio do cliente, porque está na moda ir para o TikTok. Mas o TikTok hoje está servindo, mas amanhã ele pode não servir mais. E aí você vai ter que começar tudo de novo. Né? Então, para mim, esse agora é o limite do que a gente precisa fazer de responsabilidade quando a gente faz marketing, né? Legal. E você acha que isso pode gerar um movimento aí de volta às origens, que numa era da internet, como a gente pegou lá no comecinho, onde ainda não tinha esse apelo social, e aí as marcas, de repente, construírem o seu próprio ecossistema ali, a sua arquitetura e, de repente, até trabalharem com um relacionamento mais autêntico também, né, Elis? Porque, como você falou, é tudo seguindo ali uma determinada modinha, uma determinada É. linha de raciocínio, mas a coisa, fica muito, usando o termo da moda, fica muito sintético, né, e pouco Muito, natural. muito. Eu estou preocupada, assim, eu queria até pedir perdão por estar com um tom meio crítico, mas eu acho que é Não, meu isso é papel. ótimo. Eu Claro. acho até meu papel nesse caso, porque a gente precisa refletir nesse momento. Então, o que eu acho que a gente precisa entender, né? Se a gente afasta as pessoas, a gente afasta o coração dos canais digitais, porque nada é sobre robô. Robô não interage, né? O robô, inclusive, nos engana, porque o robô nos faz crer em resultados que não são reais e acabam trazendo miopia para a nossa estratégia, né? Então, eu acho que a gente tem que cultivar as pessoas. Quando o Ronaldo Lemos fala, né, de forma muito apropriada, de que a gente tem que criar reservas de pessoas dentro da internet, ele está tentando resgatar uma noção que existia desde o início da internet. Gente, eu vi nascer a internet, Bruno, você também, né? A gente viu nascer a internet, eu era Ó, usuária de Elis, VPS, né? fui assinante do SBT Online, foi o Olha primeiro isso, provedor que a gente assinou lá em casa, meu pai assinou pra gente, SBT Online, olha isso. olha isso. Muito bom. Eu sou da época da Alternex, né? Do Ibase, né? Do que o Betinho lá ajudou a criar a internet no Brasil por meio do Ibase. Então a gente viu isso nascer, e nessa época a internet tinha, e quando o próprio Tim Berners-Lee criou a ideia da web, a ideia era criar uma aldeia global que usasse a internet para gerar democratização de voz, para que todo mundo pudesse ter a mesma chance de se expressar, de se juntar em comunidade, de fazer negócios terem voz e terem mais alcance. Então a gente era meio ingênuo nessa época. A gente achava que a internet era um bem humano que seria usado por pessoas para democratizar, né, a sua voz, de forma que a gente pudesse criar uma rede social. Quando eu falo de rede social, uma rede que junta pessoas, né, em vários países, que fosse essa tal dessa aldeia global, na qual as pessoas pudessem ter chance de se comunicar, de produzir conteúdo, né, ou seja, de forma democrática. Quando nasce a internet comercial, óbvio,
Um primeiro momento a gente viu como uma forma da gente fazer com que as pessoas tivessem serviços que facilitassem a vida delas para conectar a internet. E assim nasce a web, que é a interface gráfica de uma internet que era basicamente no início, né, usada por desenvolvedores, né, porque a gente precisava saber código para usar a internet. Quando Sim. nascem os serviços comerciais, as pessoas comuns começam a poder usar a internet, explorar os serviços. Por exemplo, quando nasce o blogger, a gente começa a ganhar a possibilidade de ter blog, porque você não precisava mais desenvolver, você já recebia o template pronto. Quando nasce o Gmail, com computação em nuvem já, a gente já começa a ter acesso a serviços de e-mail gratuitos, que permitem a democratização da comunicação, e por aí vai. A ideia da mídia social também nasce assim, de que oferecer um espaço digital no qual a gente pode se relacionar. Também tem marca ali, porque esse serviço precisa ser pago por alguém, porque o usuário final, ele nunca quis pagar por serviço de internet. Ele pagava pelo provedor, depois ele começou a reclamar quando se cobrava alguma taxa de serviço. Ele não quer, ele quer que a internet seja grátis. Se ele quer que a internet seja grátis, alguém tem que pagar essa conta, e normalmente é a publicidade que paga essa conta. Só que Sim. antes a publicidade era só um veículo para oferecer gratuitamente para as pessoas aquilo que elas queriam usar na internet. Não era o principal. Quando surgem as grandes plataformas, basicamente o Google um pouquinho menos, né? Porque o Google ainda tem ali uma questão democrática ali envolvida no serviço dele, mas particularmente a Meta, né? A Meta é muito predatória, né? Quando ela chega com o Facebook, depois compra o Instagram, depois lança o WhatsApp, quer dizer, compra o WhatsApp, né? Quando a Meta chega e subverte a lógica da publicidade, a publicidade passa a ser o principal e as pessoas passam a ser o secundário. E aí a gente começa a ter um problema, porque as pessoas começam a se incomodar com o excesso de publicidade. Quando nascem os influenciadores, eles nascem com a ideia de ser creators, né? São pessoas que sabem criar conteúdo, mas que são pessoas comuns. E a gente já tinha isso, Bruno. Na época dos blogs, eu mesma sempre fui Sim. creator de blog, eu era influencer de blog. Só que aquilo ali não era o meu motivo de ganhar dinheiro. Aquilo ali Sim. até ganhei algum dinheiro, mas eu não fazia para ganhar dinheiro, eu fazia para compartilhar conhecimento, para trocar ideia com as pessoas, né? Quando nasce essa lógica do influenciador merchandising, a gente também subverte a lógica, o relacionamento que esses creators têm com o seu usuário, porque no final das contas eles não querem compartilhar conhecimento, eles querem ganhar dinheiro. E eu É. entendo, porque eles vivem disso. Só que isso também não pode ser o principal. No final das contas, as pessoas estão em mídia social para ganhar amigo, para ter companhia, né, para se entreter. Elas não estão ali para ver publicidade. Então, a publicidade ela não pode ser a principal coisa numa plataforma de mídia social, porque quando ela é a principal, ela deixa de despertar interesse nas pessoas comuns. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente vai dizer que não suporta mais entrar no Instagram e ver anúncio, 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 e merchan, 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 e Sim. influenciador vendendo coisa o tempo todo. Porque é isso, as pessoas estão vendendo coisa o tempo todo, e hoje até a foto que se publica já pensa em qual vai vender mais. E aí o Sim. relacionamento entre pessoas, que é a mola principal desses canais, se perde. E aí, vamos ser sinceros, quem é que vai aguentar ficar ali por muito tempo? Então, eu acho que é um ponto agora que ou tem uma ruptura absoluta e as pessoas começam a sair, que eu acho que está acontecendo, sendo muito sincera. Eu estou vendo muita gente abandonar canal de mídia social, porque não aguenta mais. Eu estou vendo, por exemplo, no WhatsApp, as pessoas respondendo cada vez mais devagar. Antes se respondia tudo muito rápido, agora as pessoas estão levando muito tempo para responder o WhatsApp, porque elas estão cansadas, Sim. né? E vai chegar um ponto que canal que vai ser o canal que elas vão usar para se comunicar, porque para se entreter é outra coisa. Então vai se substituir uma Netflix por um TikTok, mas o que vai substituir para eu me relacionar digitalmente com os meus amigos, com os meus colegas, né? Talvez o LinkedIn seja uma boa opção hoje, as pessoas estão indo para o LinkedIn, por exemplo, para se relacionar pessoalmente, e não É. devia ser assim, Sim. o LinkedIn não é isso. Mas ele acaba tanta carência, né, que a gente está tendo, que a gente vai lá para ver gente, para ver amigos, para ver pessoas. Tá servindo como válvula de escape, por assim dizer, né. Total, total. Mas se ele também virar um orcutão, ele vai desvirtuar a lógica dele, que é ser profissional, e aí, óbvio, as pessoas também vão sair. É que eu sinto um pouco desse risco aí, o Elis, o Total, eu pessoal sinto ali esse de vez em risco quando também. perde a mão ali nas postagens, Muito. né. Esses dias eu vi um monte de publicação. Ah, meu filho fez a prova tal, ou a minha mãe, tem 2 meses que a minha mãe morreu. Assim, óbvio, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra a pessoa
querer, né, ali obter um pouco de apoio, mas o LinkedIn não é isso. E se ele passar a ser isso, as pessoas que querem usar ele como trabalho vão sair. Então, assim, eu acho, Bruno, que você disser assim, volta Orkut, porque, assim, é a hora de chegar a uma mídia social daquelas que a gente gosta, de se Sim. relacionar e que não tenha publicidade como mola principal, mola propulsora, e que seja publicidade menos invasiva, porque hoje, gente, desculpa, o Instagram é um inferno. O Sim. Instagram é insuportável, assim. Eu quase não tenho usado, sendo muito sincera, eu uso para os meus clientes, eu tenho até resultados bons, mas eu, particularmente, não tenho muito interesse mais em estar no Instagram. É. Ô Elis, e que você está percebendo dessas potenciais mudanças no mercado de buscas, por conta de Sim, novos sistemas com inteligência artificial? Você tem o Google aí com o Gemini, o Google Overview, é, agora a OpenAI anunciou o SearchGPT, lá fora tem sim, um que é famoso também, o Perplexity AI. Você acha é, que isso pode ter esse impacto de fato? Alguns sim. preveem um impacto catastrófico, porque aí eu deixo de ter tráfego para os sites, e aí vários modelos de negócio se inviabilizam, outros já dizem que não, não é bem assim, não vai ser nada disso, vai ser só uma mudançazinha. Como é que você está vendo esse Não vejo, novo momento para as eu buscas? não vejo como mudançazinha, não. Eu não falo catastrófico, mas eu vejo um momento desafiador. Eu acho que o Google particularmente, está muito ameaçado. O Google está correndo atrás. Eu acho que eles comeram mosca. Eu acho, sendo muito sincera, Bruno, que eles comeram um pouco de mosca ali. O chat GPT, o chat GPT e todos os outros GPTs, né? Eu particularmente uso mais o chat GPT, eu assino o chat GPT. Eu gosto muito do Gemini, assim, eu acho ele um software maravilhoso. E eu uso todos, na verdade. Eu uso o Copilot, eu uso quase todos, eu uso o Midjourney, mas muito cá entre nós, assim, as pessoas podem parar de usar Google para pesquisar no chat GPT. Porque, na verdade, o Google ele demanda de você uma filtragem, ele demanda do usuário um filtro ali, uma noção de como, entre aquele monte de resposta ali, ele vai achar a resposta que melhor atenda ele. O Google pode funcionar muito ainda para busca de produto, né? Porque o ChatGPT não tem essa lógica ainda, Uhum, mas uhum. muito em breve, mas assim, por exemplo, se você quiser saber um pouquinho de história da Inglaterra, se você quiser saber sobre realeza, por que você vai para o Google? Se você vai para o chat GPT, pede lá, por favor, me dá a história da Rainha Elizabeth. E aí o chat GPT, aí você dialoga com ele, não, eu não gostei disso aí, você pode me falar um pouquinho mais do Príncipe Charles ou do Rei Charles? E aí o chat GPT desenvolve. Como é mais mastigado e você pode se manter ali perguntando, interagindo, eu acho que tende a tirar tráfego do Google. Ainda mais para esse tipo de pesquisa, né? Que envolve mais conhecimento, pesquisa teórica e menos produto. A partir do momento que a gente começar a trazer um chat GPT, uma open IA, com uma lógica de buscador, com entrega de produto, eu acho que o Google tende a ser ameaçado muito, assim, porque não existe lealdade, né, se você tem um facilitador na sua concorrência. O que as pessoas buscam é praticidade e comodidade. Elas não são leais ao Google, elas são leais ao que o Google oferece enquanto serviço. Se alguém Sim, oferecer um serviço tão bom quanto, ou melhor, mais prático, mais rápido e mais fácil, as pessoas vão migrar, fato. Eu mesma confesso que eu uso mais hoje o chat GPT do que o Google. Disparado, assim, no meu dia, eu devo ir ao Google umas 3 vezes e no chat GPT 15. Então, assim, eu uso mais porque ele me facilita a vida. Eu não vejo o chat GPT do jeito que muitas empresas veem, como uma possibilidade de plágio, de um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não uso ele assim, né? Eu uso ele como facilitador para mim, para eu desenvolver as minhas ideias, né? Então, eu acho que as empresas, muitas não estão entendendo as aplicações de chat GPT, muito desconhecimento, né, para que servem essas ferramentas, né? Essa é uma ferramenta também de inteligência humana, porque ele foi feito para te ajudar a ser inteligente, não para você copiar e colar dele, né? sim. Então ele depende muito mais do prompt que você cria, da forma como você interage, do que ele mesmo entrega, né? Mas esse desconhecimento também, ele acaba atrasando um pouco também a adoção dessas ferramentas por parte de negócios. Esses dias eu fui dar uma palestra numa instituição que a primeira coisa que me contaram na reunião era: não fala de inteligência artificial não, porque a instituição proibiu o uso de inteligência artificial.
Os colaboradores não podem ter acesso. E aí eu que não saia entendi, justa, hein? Aí eu falei, mas por quê? Ah, porque é Ctrl-C, Ctrl-V. Que as pessoas vão lá, copiam e colam. Eu falei, mas quem disse que é isso? Porque não é Ctrl-C, Ctrl-V. É uma forma de você exponenciar o seu conhecimento, de você dialogar, de você criar novas ideias e, principalmente, de você delegar tarefas repetitivas, monótonas, que não precisam de cérebro humano. É assim que eu vejo. Então, a parte chata, que não precisa da minha inteligência, eu deixo para lá, para o ChatGPT, o resto eu mesma crio. Então, inclusive, exponencia a minha inteligência. Mas eu fiquei meio chocada. Depois eu acabei descobrindo que isso tem sido prática corrente em algumas instituições, porque as pessoas que estão lá não conhecem e já têm preconceito em relação ao uso da ferramenta. Agora, eu acho que essa ferramenta ela está ameaçando muita coisa. Ela está ameaçando o Google, primeiro impacto vai chegar para o Google, já está chegando, né? Então a gente vai começar a entender como se dá a busca daqui para frente. O Google está dando alguns movimentos de lançar novos serviços, mas o Google também é uma empresa antiga. Se a gente parar para pensar, é uma empresa que nasceu em Verdade. 1998. Os engenheiros de Google que estão lá desde 98 já têm uma cabeça mais antiga. Então a gente tem que entender, gente, que cada vez mais as plataformas têm a cara e a cabeça das novas gerações. E é assim que a gente tem que pensar. É por isso que eu sempre estou me cercando de pessoas de novas gerações, porque eu preciso entender como eles pensam, preciso entender como é que eles agem, principalmente como eles consomem informação, consomem conteúdo, né? Então tem muito preconceito. Ah, são muito superficiais, tá? Mas como é que eles consomem? O que para eles é informação? Então é muito importante. Eu acho que isso é um recado, inclusive, para os profissionais de marketing, que esqueçam as suas verdades. O que Sim. você precisa entender é como pensa essa nova geração e criar produto para esse formato de pensamento. Porque não adianta a gente adaptar para eles, porque eles não vão usar. Eu acho que o Google talvez tenha perdido um pouco dessa lógica de, afinal, como que pensa essa gente? O meu filho, por exemplo, nunca pesquisou em texto no Google. Eu me lembro dele, Caramba. Bruno, com 6 anos, ele está com 16, fazendo pesquisa no Google com voz. Eu me lembro dele perguntando, Papai Noel, existe Google? Então, ele já tinha essa Legal. lógica de busca por voz, né? Sim. E ele desenvolveu essa lógica. Ele não usa o WhatsApp de texto, ele usa voz. Então, o Google, cá entre nós, já tinha que ter desenvolvido isso melhor, né? Sim, perdeu o timing, né? Perdeu o timing. Talvez. Talvez. E aí surgem empresas modernas, né? Startups super inovadoras que lançam coisas tecnológicas inovadoras de uma hora para outra. E aí, como é que o cara faz para correr atrás do prejuízo, né? Sim. Elis, já que você falou de startup, para a gente encerrar, das últimas 2 décadas a gente olhou para o cenário digital como um terreno fértil aí para o empreendedorismo. Mas agora, nesse novo momento do digital, o digital hoje é um mercado já tradicional, né? O Google, como você Total. falou, já é uma empresa antiga, tradicional. Esse mercado é muito mais saturado, é um cenário muito mais Muito. complexo, com muita competição, com a galera já com muito dinheiro nas iniciativas. Você ainda percebe o digital como um cenário propício aí para inovação, para o empreendedorismo? Ainda é um terreno fértil para as startups? Ou você já percebe uma mudança que é fruto da própria maturidade mesmo de um setor, e agora está muito mais Sim. difícil eu começar um novo negócio no digital? Como é que você vê isso, Elis? Eu vejo que é engraçado, né? Eu, Bruno, costumo dizer que eu dou muita consultoria para negócios, né? E normalmente quem me contrata, tá? Eu sempre divido os negócios em 3 estágios de maturidade digital, né? Aquele inicial, que não entende nada de digital, que não tem nem marketing dentro do negócio, que quer ir para o Instagram, que já chega para mim assim, Elise, eu quero estar no Instagram. Aí eu falo, mas quem disse que o Instagram é o melhor canal para você? Então é nesse nível. Inclusive, esse cara, ele vê no digital a possibilidade dele começar o negócio dele, começar o marketing dele. Esse Sim, cara me contrata. Às vezes, o cara que quer sair desse estágio inicial e ir para o segundo estágio me contrata também. Porque, óbvio, eu levo ele ao segundo estágio. Agora, quem está no terceiro estágio, que é um negócio digital, não precisa de mim. Porque essas pessoas já estão super maduras digitalmente, elas sabem que não existe digital de graça, por exemplo, que é muito o que se imagina que o seja mito, hoje né? uma O mito da possibilidade. Não internet. existe. Eu fico chocada. Eu estava numa reunião com um cliente que é muito embrionário digitalmente, né? E esse cliente falou para eu falei, ele está investindo hoje R$ 500 só em anúncio, por exemplo. E eu falei para ele, olha, meu querido, eu preciso te falar uma coisa, não é possível usar só essa verba, você precisa aumentar esse negócio, porque não existe mais
canal digital de graça, porque ele estava reclamando que estava com pouco seguidor. Eu falei, você não vai ganhar seguidor de forma orgânica, não existe isso, porque o Instagram não vai deixar, né? Então, a gente precisa ter um investimento escalonado, a gente precisa botar dinheirinho, depois aumentar aos pouquinhos, também não dá para aumentar de uma hora para outra, porque o Instagram é muito guloso, né? O Instagram, se você botar R$ 100 hoje, no próximo mês você vai ter que botar 500 e 1.000 e por aí vai. Mas a gente tem que botar dinheiro, porque se você não botar dinheiro no digital, ele não cresce, não existe essa fórmula. E Sim. muito, porque ainda tem muito guru vendendo mentira. Bruno, o que mais tem no nosso mercado é gente inventando coisas, comprando Infelizmente, seguidores. Isso é muito comum, gente. Assim, eu chegar no cliente e tentar entender quem é o seguidor dele, e eu não consegui entender, porque o canal dele é povoado de seguidor robô. Porque ele vai lá e contrata uma pessoa que diz que vai entregar muito seguidor, não consegue, porque não é possível entregar, e não é possível mesmo se não investir. Não existe segredo, não existe fórmula do sucesso, né? É só trabalho, trabalho, persistência, persistência, conteúdo, conteúdo. E esse cara tá lá com um monte de seguidor robô, porque se você quiser, você compra 10 mil seguidores por R$ 200. Essa é a realidade. Só que esse sim. cara, por ser muito leigo, né, esse cliente, ele não sabe que teve compra de seguidor. E aí ele destrói o canal dele, porque ele não vai ter a venda no final, porque robô não compra nada. Então eu passo muito por isso, assim, às vezes de pegar um cliente que passou por um consultor desse, que comprou seguidor, né, uma agência pequena, que quer mostrar resultado que comprou seguidor, e isso acaba enganando os negócios e aí protelando a descoberta dele de que não vai dar certo. Então, a primeira dica que eu digo é: esqueça o mito de que marketing digital é de graça. Não é verdade. Ele não é de graça. Você vai ter que botar dinheiro, vai ter que investir, né? Vai ter que botar dinheiro escalonado em publicidade, vai ter que fazer um site bom, um site com SEO nativo, um site responsivo, um site que seja pensado para Google. Não adianta botar um site que seja criado, por exemplo, um designer, mas que não tenha um desenvolvedor por trás. Não adianta. Pode botar, meu amigo, ainda mais agora, você bota um site, se ele não for indexado bem pelo Google, se não estiver bem ranqueado, é dinheiro jogado fora. Então, você pode ter Certamente. certeza, se você não começar esse negócio com as técnicas certas de SEO, se não começar o negócio pensando de forma profissional em uso de ferramenta, por exemplo, não se quer pagar assinatura de ferramenta, não existe isso. Você vai usar o MailChimp em versão gratuita. Vai ser uma porcaria, porque Sim, não é assim que funciona, não existe almoço grátis em digital. Então, eu vejo muito isso, Bruno, muita gente achando que vai entrar, que vai botar o negócio, vai acontecer, vai dar certo, se não botar dinheiro, se não pensar de forma profissional. Então, acabou essa lógica de eu vou conseguir se o meu conteúdo for muito bom. Não vai. Se você não for famoso, se você não passar pelo BBB, se você não for bonito demais, se você não tirar roupa, você não vai ter muito seguidor, não existe mais essa possibilidade. Então, ou você nasce profissional ou você vai naufragar, porque a competição hoje profissional é muito grande. Existe sim. muita gente hoje que domina técnica de digital, que usa software, que sabe usar as plataformas do jeito certo. Não é você, com seu conteúdo simplesinho, né, publicando ali 3 vezes por semana, sem botar dinheiro, que vai conseguir. Então, Sim. assim, é hora de dar uma sacudida nessa galera, porque se você não atua de forma profissional, se você não faz curso, não entende como é que funcionam as plataformas, usa soluções, né, contrata plataforma, você não vai conseguir. Né? Outra coisa, o software é cada vez mais automatizado, então não adianta mais eu ficar fazendo anúnciozinho self-service. O anúnciozinho self-service, fazer um anúncio por mês, por exemplo, não existe. Eu preciso botar, a plataforma precisa ficar rodando. Então eu vou lá, faço uma vez por mês, faço um anúncio, aí tá bom, fiz um anúncio. Não é assim. Você tem Não que ficar adianta. fazendo manutenção, você tem que substituir um anúncio por outro. A plataforma tem que ficar dando resultado constante, senão ela não pega no tranco, né? Então é muita coisa que separa definitivamente os profissionais dos amadores. Quer dizer, ainda tem oportunidade, mas de É fato a galera muita, precisa muita. se profissionalizar, né, Elis? Precisa ser profissional, porque o amador, gente, ele não vai conseguir chegar muito longe. Porque hoje a gente está vivendo um momento em que o marketing digital já tem mais de 20 anos. Se o marketing digital tem mais de 20 anos, tem gente que domina técnica, que domina software, que usa plataforma, que tem investimento, que vai aparecer mais que você. Não tem muito o que fazer. Você tem que começar a valorizar, por exemplo, as métricas certas. Então, muita gente que vai para o Instagram fica ainda batalhando para ganhar seguidor, quando na verdade eu não preciso ter seguidor nenhum para fazer anúncio. Se eu quiser fazer uma venda direcionada, eu faço um anúncio tendo 10 seguidores.
e chego no público certo, porque a plataforma me permite segmentar a publicação. Então, e essa lógica de ganho de seguidor é uma lógica de marketing digital velho, né? Porque tem muita Sim. lógica de vaidade, de cliente que não entende de métrica real. Então, assim, gente, o recado tenta se profissionalizar o mais rápido possível. Faça curso, tem muito curso gratuito, né? Você certifica no Google, certifica pelo menos em blueprint ali do Facebook, para que você tenha um conhecimento de médio para avançado. Porque quem tem conhecimento básico hoje não chega a lugar nenhum em marketing digital, não. Muito legal. Elis, que aula, Elis, que aula, que Ah, conteúdo obrigada, Bruno. riquíssimo para nossa galera. Para a galera que quiser te acompanhar, como é que as pessoas te acham, Sim. Elis? Gente, eu estou com um site antigo, estou passando por reformulações agora, então não me matem, apesar de o SEO dele ser ótimo, porque eu trabalho com isso, mas ele está com a carinha velha. Mas gente, eu uso o @Elis Monteiro em quase todas as plataformas. Então, no LinkedIn, eu sou muito mais ativa, eu tenho muito seguidor em LinkedIn, e eu me considero hoje aí uma creator de LinkedIn. Eu Legal. uso muito o Instagram também, mas eu uso menos, né? E estou em todos os lugares, né? Sempre Elis Monteiro, fico à disposição, né, de quem precisar ir. E estou sempre muito feliz em trocar ideias sobre digital. Fico expressando as minhas preocupações, porque, inclusive, me cabe enquanto pessoa que trabalha 27 anos já com isso, né? E estou muito feliz em estar aqui com você, Bruno, meu querido amigo, assim, de longa data, e espero que a gente tenha outras possibilidades de se encontrar. Com certeza, Elis, ó, e a casa aqui está aberta, quando quiser, sugerir temas. Bruno, vamos falar sobre isso aqui, ó, você manda aqui na pauta, Vamos tem nessa. problema nenhum. Uhum. Elis, quero te agradecer demais por essa participação, obrigado aí por disponibilizar seu tempo. Do MBA, do seu MBA Sim. lá no IBMEC, já está com inscrições abertas? A galera já consegue procurar ou ainda não? Consegue procurar, o MBA, ele chama MBA de Marketing Digital, Growth e IA, então ele aborda desde marketing digital, e a gente tem de tudo dentro do digital, performance, e-commerce, mobile marketing, creator economy, mídia social, content e storytelling, até as ferramentas de growth. Então a gente tem uma disciplina imensa, maravilhosa de growth, que tem como professor o Edu Costa, que eu amo de paixão, Fera. professor super top de growth. A gente tem também as disciplinas de inteligência artificial, e dentro das disciplinas todas tem módulos de inteligência artificial também. Então tá super lá no site do IBMEC, é um MBA novo, né? Procurem, porque tem muita disciplina muito legal com professores muito top. Muito legal. Gente, agradeço a minha querida Elis Monteiro e agradeço a vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo. O Talk to Biz está disponível aí nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. Hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Valeu!